galera, hoje nós se encontramos aqui, mais uma videoaula para vocês. E hoje a aula vai ser sobre reparação de fratura óssea, bem como os fatores que interferem na qualidade desse osso. Já parou para pensar o que é uma fratura óssea? Pelo termo, fratura óssea seria perda na continuidade desse osso, não necessariamente que ele precisa quebrar. Se eu pensar, por exemplo, aquelas pessoas que fazem atividade física repetida, salto, os que correm, ou mesmo os que fazem dança aeróbica. Eles podem sofrer dores intensas, por exemplo, na região da tíbia. E vai o médico, faz uma radiografia, e aí na radiografia não dá nada. Bem, isso pode ser microlesões. Microlesões. Só uma cintilografia óssea para determinar. Não deixa de ser uma lesão óssea. Só que nesse caso não houve uma quebra. Hoje vai ser tratado as lesões, a própria lesão e como é que eu posso regenerar esse osso. Aquele que leva cerca de 3 a 4 meses para regenerar. Que aí muitas vezes tem que engessar ou mesmo tem que colocar os pinos para que o indivíduo ficaria imobilizado e aí possa se regenerar normalmente. Além disso, existem outros fatores, como por exemplo os minerais, as vitaminas, existe também o fator gravidade, bem como os fatores hormonais que interferem na qualidade do osso. Então, lápis e um caderno na mão. Tá aí mais uma videoaula. Roda a vinheta. O reparo de uma fratura óssea envolve 4 fases, no qual a gente vai aprender agora. A primeira fase, que é a fase reativa, ou fase inflamatória inicial, consiste aqui nessa primeira etapa. Esses vasos sanguíneos aqui, ó, que estavam na direção da lesão, foi rompido. Então esse sangue extravasado formou esse coágulo aqui, ó, que dura mais ou menos aí, ó, mais ou menos mais 6 a 8 horas para ser formado. Só que tem um pequeno problema, porque as células que estavam naquela região que era nutrida por esses vasos sanguíneos acabam morrendo. Então, junta a parte das células que já foram lesionadas com a fratura, mais as células que morreram por falta de suprimento, vai levar aí a um edema e também a um processo inflamatório no qual vai ser mobilizado as células de defesa, como os fagócitos, né, que seriam os neutrófilos e os macrófagos, e também os osteoclastos, com a função do quê? Não são de limpar esses resíduos, mas as células mortas. Esse processo é um pouquinho demorado, pode durar aí cerca de algumas semanas. Numa etapa seguinte, no qual a gente chama aí de fase de reparação, tem que reparar tudo isso porque esse pedacinho aqui ficou sem o osso, né, na verdade está sendo unido aí por um coágulo. Então, esse coágulo vai ter que ser substituído pouco a pouco, não posso substituir de uma vez por osso, não tem que ser algo que seja intermediário entre esse coágulo e o osso, então vai ser uma cartilagem. Então, a fase de reparação começa com uma cartilagem e depois um osso. Então, seriam 2 etapas na fase de reparação, que seria o calo de fibrocartilagem e na sequência um calo de ósseo. Então, um calo ósseo, né? Então, a primeira seria essa daqui, para encher aí o intervalo entre as extremidades, né? Foram separadas. E quem é que cuidaria de tudo isso? Então, a princípio, os vasos sanguíneos foram lesionados, eles começam a entrar aí no hematoma de fratura, né? Aí eles começam a regenerar, os fagócitos continuam fazendo a limpeza, eliminando os resíduos que aconteceram lá na primeira etapa. E além disso, o periósteo agora ele começa a trabalhar. Mas de qual maneira ele trabalha? O periósteo ele contém células tronco. Então, se ele contém células tronco, ele pode muito bem se transformar em outras células que não sejam uma célula óssea. E a primeira célula óssea que ele forma, né, que não seria célula óssea na verdade, seriam os fibroblastos. Então, os fibroblastos começam a implantar ali as fibras colágenas. Após implantar, né, as fibras colágenas sua teia ali, né, como se fosse uma área que demarcasse o território, vem então surgem os condroblastos a partir também do periósteo. Então, o periósteo começa a produzir os condroblastos, e esses condroblastos eles implantam ali a matriz de cartilagem, no qual nós vamos chamar agora de calo de fibrocartilagem, substituindo aquele hematoma de fratura. Então, o coágulo agora forma um calo de fibrocartilagem. Então, é um intermediário entre o coágulo e o osso.
Então aqui nós temos na segunda etapa, né, a formação do calo de fibrocartilagem. Indo para uma terceira etapa, ainda nós estamos naquela fase de reparação, só que agora esse calo de fibrocartilagem ele vai ser substituído por um calo ósseo. Mas como isso vai acontecer? As células que se encontram próximas a esse calo de fibrocartilagem, as células ósseas, né, existem ali células osteoprogenitoras que são capazes de formar osteoblastos e aí implantar as células, implantar ali as suas espículas de tecido ósseo esponjoso. E substituindo pouco a pouco, né, esse material cartilaginoso por células ósseas aí, né? Então, na verdade, esse processo de calo ósseo, ele pode durar cerca de 3 a 4 meses. Então, a substituição de uma cartilagem por osso é feita através do tecido ósseo sadio que está ali na proximidade dessa cartilagem, o qual vai substituir a cartilagem por osso. Então, a terceira etapa é uma etapa de reparação, no qual é a formação do calo ósseo. Na última etapa, que envolve a remodelação do osso, quem vai estar aí seriam os osteoclastos, né? Para remodelar o osso a partir do momento em que as espículas de osso esponjoso começa a sofrer fusão para formar um osso compacto. Aí até então a formação de um osso compacto, e aí para fazer a modelagem, né, de acordo com a tensão desse osso, eu tenho aí os osteoclastos atuando. Dependendo do caso, né, a remodelagem óssea ela pode ser tão perfeita que a linha de fratura nem aparece nas radiografias. Então isso depende da fisiologia, aí, né, da fisiologia do osso. Então fica a critério aí de cada organismo, ok? Então se vocês gostaram da videoaula de hoje, não esqueçam, dê um like nos nossos vídeos. E também se inscreva no nosso canal. Aproveito para falar, ativem o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!